Isso definitivamente não é para qualquer um. Mais uma segunda-feira chegou e com ela um novo episódio do K-Poppercast. Já estavam com saudades? Porque a semana passada foi cheia de episódios. Vocês não sabem como está a minha agenda. Cansativa. Mas não tão cansativa sobre o assunto que vamos falar, né? Sejam bem-vindos a um dos assuntos que eu sempre vi e vejo os fãs de K-pop tão interessados. Hoje eu vou falar sobre como é a vida de trainee e o seu caminho cheio de incertezas. Quando eu estava conversando com meu namorado sobre o assunto, ele comparou a vida de um trainee em uma agência a situações de escravidão. Ele não está tão errado assim, mas por lá a palavra investimento é usada para justificar esse período onde as pessoas são trainees. Alguns fãs de K-pop acabam acreditando que a vida de ídolo é muito tranquila e que a vida antes disso não era tão diferente, mas os dois pensamentos estão errados. E até ele conseguir estrear solo ou em um grupo, muita coisa teve que acontecer e ser sacrificada. Tudo bem, que eu não posso generalizar todas as agências, mas o período de treinamento é um dos mais complicados para quem sonha um dia em se tornar famoso no meio do entretenimento. Antes de estrearem em suas carreiras solos, ou em duplas, trios, ou em grupos, os ídolos coreanos passam por um período de treinamento. E o tempo que cada um passa como trainee não é algo estabelecido, porque tem gente que fica treinando por 6 meses, 2 anos ou até 7 anos. Tudo depende. Do que depende, né? Tudo isso vai depender dos planos da agência e do desenvolvimento do trainee durante o período de treinamento. Durante essa fase, a agência dá aulas de dança, técnicas vocais, atuação, ajuda na desenvoltura deles durante apresentações, como devem se comportar em programas de variedades, aulas de idiomas e muitas outras técnicas para ajudar no seu crescimento. Então, quando a gente vê, por exemplo, um trainee debutando, né, um grupo novo, ou uma pessoa solo, não interessa, a gente vê algumas coisas acontecendo, às vezes o nervosismo da primeira vez apresentando, não saber se comportar, ou como que as coisas devem acontecer. Ele vai se soltando ao longo das apresentações e ao longo dos anos. Mas isso tudo já foi treinado e melhorado na agência, e é sempre constante. Além disso, se os trainees chegarem a ser escolhidos para se tornar integrantes de um grupo, vem uma novidade não tão positiva. A agência também acaba decidindo um pouco o personagem que cada um desses vai interpretar durante a carreira deles. Sim, existe um ponto quando as personalidades dos artistas não são tão pessoais, mas algo feito para agradar e entreter os fãs. Como se um fosse o mais alegre, o outro o mais tímido, o mais conversador, e outras pequenas características que são retiradas ou adicionadas à personalidade do artista. Claro que não são todas as agências que fazem isso, mas existe uma espécie de roteirinho que alguns ídolos acabam seguindo e sendo forçados a saírem de sua zona de conforto. Um caso bem recente que eu posso citar e que vocês devem ter visto foi o da Jungyeon, do Twice. JYP impôs a ela que ela fosse menos feminina, que tivesse seu cabelo curto, e isso não era algo que ela gostava. Então fez com que ela sofresse muito, e ela parecia chorando sempre ao falar desse assunto. Que tudo que ela queria era ter cabelo grande e ser uma pessoa mais feminina. A própria Eujung do T-ara passou pela mesma situação. Então essas meninas e esses meninos muitas vezes pedem um controle de quem eles serão. E o público chega a não ter tanto acesso à informação a algumas coisas. Voltando para a vida de trainee. Os jovens muitas vezes precisam mudar de seu país, cidade e da casa de sua família em busca do sonho de ser famoso. E isso não é algo tão fácil e acredito que deva ser pior para quem muda de país e não sabe falar um ai de coreano, porque as limitações são muito grandes. Inclusive na hora de interagir com outras pessoas e fazer amizades. A Victoria, do FX, explicou que as únicas pessoas que ela tinha amizade na época de trainee eram as meninas do grupo, porque ela tinha dificuldade de interagir com outras pessoas. Imagina como é para os trainees não poderem ver seus familiares ou viajarem para o seu país por 2 dias porque não é permitido. O psicológico fica muito abalado e, honestamente, eles não possuem qualquer apoio ou tratamento para a saúde deles, a saúde mental. E isso só fica aumentando aquela bola de neve, onde eles engolem situações ruins e não compartilham com ninguém. Ai, que exagero, Renata. Eles devem conversar com os outros trainees. Bem,
Isso se ele tiver muita confiança nas outras pessoas, porque vale lembrar que quando esses jovens passam a morar com outros trainees, duas situações podem acontecer. Ou acabam se tornando amigos ou rivais, porque vale lembrar que eles estão disputando por uma vaga importante e nem todos conseguem ser selecionados. Se o outro trainee souber uma coisinha só sua que possa ajudar ele a te vencer, ele não vai hesitar. Então, não sei se é uma coisa que eles decidem arriscar, entende? O que me incomoda às vezes, em certos fãs de K-pop, é a inocência em alguns momentos de querer defender seu ídolo a qualquer ponto. Já disse antes, e volto a dizer, eu nunca vou parar de repetir isso. Você pode ser fã, mas não pode ser cego. Não adianta passar pano para coisas erradas. Muitos trainees estrangeiros, sejam eles descendentes de coreanos ou não, sofrem na mão de trainees coreanos porque são vistos de forma inferior. Vale lembrar que a sociedade coreana, em um geral, é muito preconceituosa e isso não vai ser diferente com trainees coreanos. Existem pessoas que não vão ser racistas, mas vai ter os racistas e os trainees estrangeiros precisam ainda superar esse problema e sozinhos. As agências fazem essas crianças e adolescentes em busca da fama assinarem contratos, tirando qualquer compromisso da mão delas se eles acabarem ou não fazendo sua estreia na indústria do entretenimento coreano. O esforço deles pode ser em vão e a empresa está como? De consciência limpa com isso. Um exemplo foi a YG Entertainment quando ela lançou o reality show Win, Who is Next, e deixou na mão do público a escolha de que grupo de trainees estava pronto para fazer sua estreia. Ou seja, ele foi lá e lavou suas mãos. O Team A foi o vencedor e estreou como winner, enquanto o Team B voltou para o limbo dos trainees por um tempo e depois estreou como icon. Outro caso foi o da JYP Entertainment com o reality show 16, usado para escolher as integrantes do Twice. As outras meninas que não conseguiram vencer voltaram a ralar e treinar para aperfeiçoar suas técnicas, e só o JYP poderia realmente dizer o que ia acontecer. Vimos a Somi indo no Produce 101 e fazendo parte do IOI, saindo da JYP e agora indo em busca de carreira solo com outra agência. Algo chocante e um assunto mais lá pra frente. E também vimos a Chaeryeong estreando agora no ITZY. A vida de um trainee é tão complicada por tantos motivos. Eles precisam entrar em dietas alimentares para conseguir chegar ao peso ideal, que varia de 40 quilos a 60 quilos. Alguns acabam ficando anêmicos e usando recursos de vitaminas em cápsulas para ficarem nutridos com tudo que o organismo precisa. E aí a agência solta comunicados dizendo que não, fulano tá saudável e ninguém precisa se preocupar não. E todo mundo continua preocupado em ver uma vara seca se apresentando com medo de, sei lá, o ídolo quebrar ao meio, desaparecer tamanha desnutrição aparente ou morrer. Afinal, é isso. Outro fator é o tempo de prática diário. 10 horas no mínimo de muitas aulas de dança e de voz, sendo que muitos só voltam para seus dormitórios de madrugada, depois de completarem todas as suas tarefas, e conseguem dormir por umas 5 horas. Se isso melhora quando eles se tornam ídolos? Não. Isso pode ser pior e chegar a momentos em que eles dormem 1 ou 2 horas. Por isso eu amo ver programas em que o ídolo é obrigado a dormir, e eu me senti feliz quando a Seulgi, do Red Velvet, e a Sunmi dormindo em Secret Uni. Porque é sempre bom ver um momento de sossego, que isso não acontece sempre. Continuando nos trainees, para o sonho deles se tornar realidade, muitos abandonam seu orgulho, já que precisam se esforçar ao máximo que puderem para serem escolhidos e abaixar a cabeça para os seus superiores. E essa é uma situação que me desagrada e muito, porque são nesses casos que pessoas em posição de poder se veem como alguém que pode abusar disso, desse poder deles, para manipular e conseguir o que querem desses trainees sem serem punidos. Eles têm medo de falar, então é isso que acontece. Sim, eu tô falando principalmente de abuso e assédio sexual. Diversos CEOs acabam em maus lençóis, ou não, após inúmeras denúncias de quem estiveram envolvidos em abuso com trainees acontecerem. Lembrando de um caso que um CEO utilizou do seu poder para abusar de 30 vítimas depois de drogar elas. O caso mais recente é que um grupo de 6 meninos estão denunciando a mulher do CEO da agência por assédio e nada foi esclarecido. O pessoal na internet acredita que são os integrantes do A-Team e estão pedindo ajuda para os meninos. Infelizmente não existem informações oficiais, já que nenhum nome foi revelado. Também tem casos de ídolos mais velhos que ficam mandando mensagenzinha para trainees, adolescentes ainda, sem idade de consentimento e afins, e ninguém fala nada. Também existem os famosos casos de prostituição que ficam na encolha. É bem assustador. E uma notícia que há muito tempo eu li dizia que em diversos casos
eles são punidos, os trainees, e vivem ouvindo gritos porque isso é necessário para motivá-los a ter sucesso em uma indústria tão competitiva. Como eles querem ser famosos, acabam deixando isso de lado. Também tem ainda o lado financeiro, já que a agência faz um investimento em um trainee esperando um retorno. E existem taxas a serem pagas quando ele estrear e começar a ganhar dinheiro. Algumas informações que rolam é que a Big Three não possui mais esse sistema faz muitos anos. Mas as empresas pequenas continuam trabalhando dessa forma. Se ela tiver investido $20 mil no seu treinamento, todo o dinheiro que você ganhar será usado para pagar essa dívida criada em seu período de trainee, como o treinamento em si, alimentação e casa, e outras coisas. E só depois de pago essa dívida que você começa a ganhar o dinheiro. Não todo, claro, afinal existe o percentual da agência que pode variar de 90% a 50%. Só Deus sabe esses números exatos. Lembra agora que, vocês devem ter visto o caso do AOA, que só depois de 3 anos começou a receber uma graninha. E existem grupos que dão disband e nunca ganharam nada. Além disso, vai de acordo com o critério da agência, mas durante o período de trainee é proibido namorar, usar celulares e muito menos escolher um conceito do grupo que eles vão estrear. Não interessa se você ouve rock. Eu quero que você cante coisa fofinha. Não interessa. Mas, Renata, se a situação não é tão fácil assim, onde os pais entram nessa história para não interferir? A razão dessas práticas abusivas continuarem é porque muitos pais não se importam em ver os filhos sofrendo, já que eles possuem esse desejo incontrolável de ver o filho no mundo do entretenimento e ganhando destaque. E convenhamos que isso não acontece só na Coreia, né? Temos um caso aqui no Brasil, da Melody. E tudo isso impulsionado pelo próprio pai. Então, vê como é que é complicado. E o governo só se mete quando coisas muito problemáticas realmente acontecem. E se isso tudo não é problemático para o governo, quem sou eu para falar? Não é mesmo? Além disso, também sabemos que existem pais que aparecem para tirar o filho dessa situação. Existem casos e casos, não dá para generalizar tudo. Outro fator é que não existe o termo falhar para a maioria das famílias coreanas. Se o filho abandonou uma escola, a possível universidade, abandonou uma vida de estabilidade e certezas para pensar em se tornar um ídolo, então ele precisa se esforçar e alcançar essa meta mesmo com essas condições ruins. Então, os trainees estão à mercê de sua própria sorte. Mas é claro que sempre tem quem pule de um barco para outro, porque nem sempre esses trainees continuam na empresa para a qual eles fizeram audições. Muitas vezes acabam mudando de companhia durante o processo e acabam por estrear em outra agência. Por que então mudar de agência se o trainee se empenhou tanto para passar pelas audições e finalmente entrar na empresa que ele queria? Para essa pergunta existem algumas respostas. 1. A agência não era aquilo que ele pensava. 2. A agência o limita e não deixa ele mostrar seu potencial como compositor ou não permite que ele cante o estilo musical que deseja, como foi o caso do G-Dragon na SM. A agência estava preparando a estreia do grupo, mas ela acabou não lançando, como foi o caso do Pink Punk, na YG Entertainment. 4. Acha que ia ter maior oportunidade em uma outra agência. 5. Entrou com um objetivo e acabou mudando de ideia. Eu nunca esqueço do Lee Jong-suk, que hoje em dia é ator, mas ele entrou mesmo na agência como trainee de um grupo masculino. 6. Não quer mais ser ídolo. 7. A agência está demorando muito tempo para me debutar, vou para outro lugar. Essas são algumas das principais razões na troca de agências quando ainda se é um trainee e também depois que se estreia no cenário. Mas não vamos entrar nesse assunto, pelo menos não agora. Na maioria das vezes, os ídolos não revelam por que eles decidiram mudar de companhia, mas é possível deduzir alguns. Isso vai ser um assunto mais lá pra frente. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre como a vida de trainee é bem complicada e que não é um sonho para qualquer um. Tem que ter muita força para aguentar isso. Além disso, eu sempre vou mencionar quando meus artigos tiverem sido plagiados, e o meu sobre esse assunto não foi exceção. Mas é claro que aconteceram muitas mudanças para deixar tudo isso aqui mais atualizado e bem interessante para vocês. Então, eu encontro com vocês na sexta-feira. Até lá!